Olá, gente querida da odontologia, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia. Bom, nesse momento nós estamos trazendo uma autoridade no assunto de concentrados sanguíneos. Como todos sabem, os concentrados sanguíneos, eles têm relação com todo o corpo humano, mas também tem sido muito utilizado na odontologia, principalmente na cirurgia e na implantodontia e periodontia. Com isso, eu vou aqui apresentar a nossa mesa de trabalho com Renato Neri, nosso conselheiro. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Folha? Tudo bem, meu presidente? Nós estamos hoje aqui mais no OdontoCast com a nossa galera da odontologia, que está prestigiando cada vez mais e mais o OdontoCast e tem sido fonte de informações importantes hoje, recebendo o nosso amigo aqui com esse tema tão importante para a nossa classe odontológica. E o nosso amigo que está aqui conosco hoje é o professor Dr. Marcelo Manzano. A ficha dele é vasta, porque ele fez USP Bauru, tanto a parte de periodontia quanto implantodontia, e fez reabilitação oral também na Universidade da Flórida. Bom, é muito conhecimento que nós vamos deixar com que ele passe isso para a gente e para vocês também. Então, com isso, muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado por aceitar o convite do Conselho Regional de Odontologia do Pará para falar um pouquinho dos concentrados sanguíneos. Obrigado. Obrigado vocês. Eu sempre agradeço para participar, principalmente de um podcast que vai trazer muita informação para o nosso colega e retribuir, né, junto ao CRO, tudo que a gente tem pela odontologia, que hoje é bastante importante. E é o que você falou sobre concentrado plaquetário, né? O concentrado plaquetário nada mais é do que uma ferramenta, né, que o cirurgião dentista tem para diminuir os problemas que ele pode ter ou complicações que ele pode ter com o pós-operatório. Além disso, ele vai acelerar essa cicatrização, essa regeneração tecidual nas suas cirurgias. E nós estamos falando de regenerações teciduais não só da odontologia. Na verdade, os concentrados plaquetários, eles são utilizados de maneira geral, né, ou deveriam, ou poderiam ser utilizados de maneira geral em toda a parte de saúde médica, né? Então, tanto é que hoje a gente também ministra, né, alguns cursos na área de harmonização facial e para os nossos colegas médicos em outras áreas, como transplante capilar, urologia e outras disciplinas ou outras especialidades. No esporte também é utilizado em recuperação de atletas, é uma coisa super interessante, já vem há bastante tempo, começou com o PRP, hoje a gente está com uma linha mais vasta disso aí. Existem várias discussões em relação a PRP e PRF, né? A gente, é claro, hoje no setor de papéis, né, de estudos, né, relacionando o PRP com a PRF, e a gente sabe que a PRF ela é muito superior. Mas por algum motivo que a gente ainda não conseguiu entender ou esclarecer, a parte da medicina, os ortopedistas ainda têm uma certa resistência a utilizar o PRF e continuam utilizando o PRP. Para deixar, né, o nosso colega que está assistindo a gente mais esclarecido em relação a isso, tanto o PRP como o PRF, eles são concentrados plaquetários ou concentrados sanguíneos. A diferença é que o PRP, que é um primeiro concentrado que a gente desenvolveu, ele tem estruturalmente uma estrutura mais simples. E os fatores de crescimento, algumas células, eles estão em menor quantidade. Então a concentração dele é talvez um pouquinho mais pobre e a durabilidade dele fica realmente bastante restrita por conta da estrutura. A PRF é como se fosse uma evolução, e na verdade é uma evolução do PRP. Então, os atletas, por exemplo, que fazem infiltrações, essas infiltrações elas seriam muito bem-vindas, é o que a gente faz hoje na ATM, né, na cirurgia, né, muito bem-vindas e recuperando aquele tecido, regenerando aquele tecido, né, nos atletas, se fosse utilizado um concentrado plaquetário, um concentrado sanguíneo de PRF, né, que é a fibrina rica em plaquetas. E o PRP é plasma rico em plaquetas. Para ficar bem esclarecido para o nosso público, que alguns podem ainda ter essa dificuldade. O PRP é o plasma rico em plaquetas. Lembrem sempre, coloca na cabeça plaquetas, porque plaquetas é a célula que vai nos dar a liberação
de fatores de crescimento que é importante para a regeneração, tanto em tempo como em qualidade, né? E a outra não, a outra é fibrina rica em plaquetas. Aí você fala, mas um tem fibrina e o outro não tem fibrina. Exatamente essa é a diferença estrutural que a gente tem entre uma e outra, por isso que uma é mais resistente e outra é menos resistente em relação a tempo. Legal, então eu já peguei esse gancho, a gente já pegando os ganchos aqui e vai trabalhando. Tu sabes alguma diferença, além de durabilidade de cada plasma desse ou a fibrina, mas em relação a tempo de cicatrização, né? A fibrina hoje ela é mais rápida a cicatrização ou ela é mais efetiva na cicatrização do que a plaqueta? Os concentrados plaquetários, eu vou falar diretamente já do PRF, que é o melhor que a gente tem, mas subentende-se que já todos os concentrados têm essas características, né? O PRF, por exemplo, ele tem uma curva de duração que vai de 0, né, onde nós colocamos aquele concentrado no paciente, e finaliza a sua atividade mais ou menos em 14 dias. Então ele fica agindo nesses 14 dias. O que acontece? O que a gente faz, o concentrado plaquetário, a gente faz uma manipulação, e não é uma manipulação de você mexer, inclusive você mexe, mas a manipulação é você modificar o coágulo que aquele paciente vai receber. Então, o primeiro processo de regeneração tecidual que a gente tem no ser humano, isso é no corpo inteiro, é o coágulo sanguíneo. Sim. O que a gente faz? A gente pega aquele coágulo que o organismo faz, né, na primeira fase da inflamação, dentro da fisiologia da cicatrização, a gente não quer, a gente tira aquele coágulo e a gente coloca o PRF, que na verdade é um coágulo manipulado do jeito que a gente quer. Esse manipulado, esse coágulo, vai fazer com que, em loco, aconteça uma aceleração cicatricial. Essa que é a grande sacada do uso dos concentrados. E a gente tem hoje, mais ou menos, ela fica 2, 3 vezes mais acelerada. A fibrina do que a plaqueta? Não, utilizando o concentrado em relação a uma cicatrização normal. Sim, tudo bem. Então você pega um alvéolo, por exemplo, e deixa o coágulo comum. E você pega o mesmo alvéolo e coloca o nosso coágulo, o nosso concentrado. Mais acelerado e mais efetivo a cicatrização. Não, é gritante. Tá, mas gritante. Em relação ao PRP e ao PRF? Não, eles têm alguma diferença? Não, eles se equivalem. Eles se equivalem. Tá. É que o PRP ele tem uma ação muito mais curta. Certo. O PRF ele se mantém um pouquinho mais distante por conta da estrutura da fibrina. E o PRP eu não consigo fazer algumas situações clínicas, por exemplo, se eu for fazer um bloco resistente, elástico, eu tenho poucas, eu tenho filamentos de fibrinogênio, não tenho uma fibrina estruturalmente formada, eu não consigo fazer esses formatos que faz com que a gente tenha mais diversidade e utilização dele em cirurgias. Um detalhe, a implantodontia ela vem evoluindo aí, a gente sabe, desde a década de 60, com Brånemark, mas o boom foi ali início de 90, pelo menos em nível Brasil também, final de 80, início de 90. Nessa época nem se falava ainda no uso contínuo dos concentrados plaquetários, dos concentrados sanguíneos. Conta um pouquinho dessa história de quando ele adentrou a esse universo da implantodontia especificamente, ou da cirurgia na odontologia. Quando ele adentrou na odontologia. Embora eu não utilizasse desde essa época, o meu primeiro contato foi em 2000 com concentrado plaquetário. 10 anos depois do boom da implantodontia no Brasil. O primeiro contato que a gente teve foi com o PRP, né? Eu lembro. E a gente foi nos anos 2000. Eu fiz muita PRP lá no Centrinho, lá na USP de Bauru. Mas a gente tinha porque o processo para você fazer isso clínico, o PRP é um processo muito mais... sensível. Não é mais sensível, ele é mais demorado, ele é mais complicado, você tem que passar de um tubo para o outro, você rompe totalmente o que a gente chama de sistema aberto, sistema fechado. Eu vou precisar te parar no sistema para fazer o pessoal entender, senão o nosso público também pode não entender. Os agregados sanguíneos, ou os concentrados sanguíneos, eles são produzidos com o próprio sangue do indivíduo
na centrífuga em tubos de ensaio. Por isso que a gente está falando em tubos, né? Então a troca de tubos na centrífuga, então é para o pessoal entender. Vamos lá. Como que a gente obtém o concentrado plaquetário no consultório? É importante isso, doutor, porque assim, ontem inclusive eu estava lá na Uniza Mais e a gente tem muito acadêmico hoje, né? Muito recém-formado. Recém-formado, acadêmico que assiste ao Odontocast e tem essas duvidazinhas, é importante só para esclarecer para essa galera. O concentrado plaquetário, ele é o sangue. Então a nossa matéria-prima é o sangue. E o sangue é um enxerto autógeno, então é um sangue do próprio paciente. Não dá para terceirizar nada disso daí. E como é que ele é feito? A gente faz uma punção, uma coleta endovenosa desse paciente em tubos. Vou colocar o nome de especiais, mas tubos específicos para isso. E ele é manipulado através de uma série de programas numa centrífuga específica também. Naquele tubo vai me sair um PRP ou um PRF. O soro do plasma. Tudo. Vai depender do tubo, da programação, de uma série de coisas, né? Para você obter o PRP, você tem que fazer dupla centrifugação, tem que utilizar pipetação, né, específica da parte rica. O manejo, a aplicação dela vão por estágios. Ela tem um anticoagulante envolvido no processo, depois você tem que ativar de novo essa cascata de coagulação. Então o processo ele é um pouquinho mais complicado, mais complexo. O PRF não. O PRF ele é muito mais simples hoje, né? A gente utiliza só praticamente um tubo. Enfim, é muito mais simples. Então, a punção você faz isso num sistema mais próximo do fechado. Embora o CFO, o CRO, desde 2005, né? 2005 ou 2015? Acho que 2015. Nos autoriza a fazer isso daí, né? De maneira ambulatorial. Ele também exige da gente que o sistema seja fechado, né? A gente não tem um sistema puramente fechado, né? O que a gente faz no consultório hoje é acessível para o cirurgião. Tem uma empresa em São Paulo que tem um sistema puramente fechado, mas ele é muito mais custoso, muito mais caro, às vezes inviabiliza o sistema. Mas em relação, se você fizesse um comparativo do PRP para o PRF, realmente o PRF ele é muito mais próximo do sistema fechado, por utilizar um tubo só, do que o outro que você tem que ficar passando de tubos em tubos, né? Um sistema fechado. Então, basicamente... Contaminação, é mais complicado, porque você passa de um tubo para o outro, é mais manipulado o sangue, né? Nos Estados Unidos, a regulamentação até exige, a vigilância sanitária deles, exige que você tenha um espaço fechado, como se fosse uma incubadora dentro do consultório para fazer essa manipulação. Uma cabininha, aquelas que a gente vê em laboratório de pesquisa, uma cabininha daquela específica para isso, né? Em compensação, na Europa, os tubos têm que ser esterilizados, né? Então, aqui no Brasil não é exigido isso da vigilância sanitária. E também nos Estados Unidos também não é exigido. Então, a gente tem hoje um controle, né? O importante é o nosso colega saber quais são as principais indicações desses concentrados plaquetários, saber para onde, né, utilizar os concentrados plaquetários, né, como utilizar as indicações e por que ela funciona, e principalmente, né, que é um grande problema para a gente da odontologia, principalmente aonde ela tem a sua limitação. Como eu falei para vocês, é uma ferramenta que o cirurgião tem. Ela fala assim, Marcelo, eu faço periodontia, cirurgia, implantodontia e quero melhorar os meus resultados. Harmonização também, né? A harmonização é um pouquinho mais complicado, né? Ela é muito bem-vinda, a harmonização. É muito restrita dentro do universo da harmonização, mas não é utilizada. Ela não é muito utilizada, porque a gente da odontologia, a gente é bombardeado pela indústria de uma maneira muito, assim, parece um assédio mesmo, muito grave. Então nós, na implantodontia, sofremos isso com os biomateriais, e eles sofrem isso com as indústrias farmacêuticas que produzem esses produtos. O concentrado plaquetário nada mais é do que um bioestimulador de colágeno. Ponto. Natural. Ponto. A indústria quer isso? Não. O sangue é de graça. É o sangue do paciente. Ontem lá eu conversava com 2 colegas que eles fazem essa parte de harmonização facial e eles estavam me falando que eu conversava, né, que eu faço também bichectomia, e eles estavam falando que eles fazem a parte de lipo de papada. E eles usam exatamente essa gordura, né, que tirou do paciente
para poder manipular na centrífuga e aplicar no mento, dar um pouquinho mais de queixo Sim. e tal, esse tipo de harmonização. E assim, é mais ou menos o que o cirurgião plástico faz lá em relação à mulherada que quer ficar com o glúteo maior, né? Tira da barriga, tira da barriga, coloca pro bumbum e tal, esse tipo de coisa. E era exatamente esse ponto que eles estavam tocando, que hoje em dia a indústria, ela tem esse assédio aí que devido ter os materiais, né? Devido ter os materiais, não querem, tipo assim, dificultam mais de certa forma, né? Então, como é um processo que é lento, um pouco mais, ele não te dá uma resposta tão rápida como outros biomateriais que eles utilizam, a indústria faz com que exista uma ilusão, exista uma narrativa em cima do aluno que faz a harmonização facial, que um ácido hialurônico, por exemplo, como bioestimulante, ele vai ser melhor, mais duradouro do que um PRF. Não, eles são usados de maneiras diferentes. Sim. Eles têm a mesma função e são usados de maneiras diferentes. Mas sempre eles querem dar a opção para esse aluno de sempre utilizar o quê? Um biomaterial comprado. É o que acontece com a gente também na implantodontia, né? E na periodontia. A gente faz muita coisa com concentrado plaquetário sem utilizar biomaterial. E é por isso que durante muitos anos a gente tinha muito pouco acesso aos congressos, às jornadas, porque as empresas pressionavam a gente não mostrar o trabalho em relação a concentrado. Mas é a ilusão que a indústria passa para a gente e a gente aceita. Por exemplo, hoje a gente tem alguns implantes ditos que têm superfície, classificados como superfície especial, e que fazem com que o processo de osseointegração se realize com menos tempo, tá? Ilusão, né? A gente sabe que a colonização das bactérias por conta daquela superfície, bactérias não, por células, por conta daquela superfície, ela vai ser aumentada, ela vai ser estimulada. Legal? Legal. Então, em 15 dias, você vai ter um processo um pouquinho mais rico ali em relação às células de regeneração óssea ali. Certo? Certo. Depois de 15, 20 dias, a osseointegração é comum no implante comum ou não. A indústria faz com que você tenha essa ilusão e compre esse implante achando que depois de 15, 20 dias, um mês, o seu implante está mais osseointegrado do que o implante comum, né? E isso fisiologicamente não existe, né? Então você acaba pagando isso daí. E a outra ilusão que acontece na harmonização, acontece na implantodontia e em vários outros lugares, é que ele te vende um produto para cobrir uma possível falha sua técnica. Então eu compro um implante que tem essa tecnologia, e aí se eu fizer ali uma rateada ali tecnicamente na hora de colocar o implante, por ele ter uma superfície mágica, ele vai me compensar. Sim. Isso não acontece, né? Então a limitação do concentrado, ele não vai te livrar de uma má técnica cirúrgica. Ele vai te livrar, sim, de algumas situações complicadas. Por exemplo, eu estou fazendo um enxerto de levantamento de seio maxilar. A minha membrana rompe, ela rasga. Eu consigo, através dos concentrados, continuar a minha cirurgia com muita segurança, tampando aquele rasgo, aquela perfuração, com a membrana de concentrado plaquetário e vida que segue. É muito comum isso daí. Então, é uma ferramenta que a pessoa precisa ter, né, dentro da sua caixa lá para resolver vários problemas. Eu acho que foi uma pergunta importante em relação a isso, que eu acredito que o pessoal que está nos assistindo pode ter, a relação custo-benefício, em relação aos agregados, em relação ao biomaterial, custo-benefício para o paciente. Hoje em dia, como é que a gente pode explicar essa relação? Qual seria, tipo assim, o melhor, custos, entendeu? Seria, poxa, tem uma situação clínica aqui, seria melhor comprar o biomaterial ou fazer para o paciente, financeiramente? Como é que seria? Foi até interessante você perguntar isso daí, Renato, porque eu dou um curso, começou esse ano, um curso de biomateriais. Esse curso eu montei para mim. Eu tinha muita dificuldade em entender os biomateriais que a gente utiliza, principalmente para a regeneração óssea guiada, né? O que cada material faz, o que cada material não faz. E eu sempre tive muita curiosidade em dominar esse assunto, e tudo que tinha para fazer de curso, de livro, de alguma coisa, eu sempre estava comprando e fazendo isso daí. Isso começou a virar uma bola de neve, eu comecei a fazer umas aulas para mim, comecei a fazer umas aulas para os colegas, coisa e tal, e se tornou um curso.
A gente fica 2 dias falando só sobre biomateriais. A gente entra em cada biomaterial que tem no mercado e cada marca comercial que existe no mercado para a gente poder fazer um raciocínio para como escolher o biomaterial. Perfeito. Então, não tem uma coisa que é melhor ou uma coisa que é pior. Tem o que é próprio, o que é específico para o procedimento que você vai fazer. Que pode simplesmente você utilizar só um PRF puro, simplesmente, tá? Como você tem que associar a um biomaterial. Esse biomaterial necessariamente não é só, e não deveria ser só, um material que veio da indústria, ou oriundo de origem bovina, ou sintética, ou de banco de osso humano, e sim a mistura de um osso autógeno, né? E a gente está vendo isso muito na clínica, muito nas publicações, que a gente está voltando para aquele passado que a gente já teve. A reutilização, que sempre é a melhor, é o nosso padrão ouro verdadeiro, tá? Que é a utilização ainda de osso autógeno. Então, os biomateriais sintéticos ou da indústria, eles também entram como uma ferramenta coadjuvante. Então, dependendo, né, do que você vai fazer, você pode escolher sim um biomaterial de um valor financeiro, monetário menor, porque ele vai exercer a mesma coisa de um outro biomaterial, famoso, importado. Eles vão fazer a mesma coisa. E aí você potencializa esse material utilizando o concentrado. O concentrado sempre vai entrar na cirurgia. Entendi. Sempre ele vai entrar. Ele pode entrar associado ao implante, ele pode entrar associado ao biomaterial, ele pode ser associado a tudo junto, né? Então, ir para o paciente se torna mais barato, porque a matéria-prima é o sangue, os tubos são baratos, e eu já tenho incorporado essa tecnologia na minha rotina, então todo aquele investimento que eu fiz inicial, que não é um investimento grande para a odontologia, a curva de aprendizado desse colega é muito simples, é muito regra, então você tem lá umas regras, raciocina, tá, vou fazer tal concentrado, tem que fazer tal coisa, é muito simples, então uma curva leve de aprendizado, e aí você consegue passar para o paciente um custo menor, se assim você quiser. Porque, infelizmente, não é a gente vê isso muito, não é a rotina dos nossos colegas especialistas ainda ter incorporado o concentrado plaquetário, né? Então, você se sente diferenciado e você pode, sim, cobrar do paciente até valores maiores, mas por conta do valor agregado dessa tecnologia. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que tu falaste agora, e é uma provocação também para a gente melhorar ainda mais a discussão. Tu falaste que em todas as cirurgias entra o agregado, né? Aí eu te pergunto, hoje nós temos na implantodontia cirurgias fechadas, né? Cirurgias guiadas. Sim. Nessas cirurgias guiadas, o agregado sanguíneo nem sempre entra Nesse caso, nessas cirurgias, né? Por isso que eu tô te falando, não vai ter a indicação. Não vai ter a indicação para o caso. Hoje, na tua clínica, tu trabalhas com cirurgias abertas e fechadas, mas em que percentual? Já puxando para uma outra situação também, que é curiosidade nossa. É aí que o colega tem que entender, e talvez o recém-formado tenha que entender algumas coisas em relação ao investimento profissional, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cirurgias de implantes zigomáticos, você fala, nossa, é bacana. Cara, é muito bacana. Mas é muito baixo os casos que aparecem no consultório anual que justifique que eu faça um curso ou que eu, enfim, faça um investimento em zigomático, né? O percentual de cirurgias guiadas no meu consultório é muito pouco em relação ao geral, né? A quantidade de cirurgias que estão indicados para fazer esse fechado. 10, 15%? 10% no ano. Que justifique, por exemplo, eu fiz já, né? Faço sempre quando tenho oportunidade de cirurgias guiadas, tem o kit guiado lá no consultório, tudo bonitinho. Mas ele ele vence a esterilização dele. Porque os meus casos, na maioria deles, lógico, todos guiados, mas essa fechadinha bonitinha, o paciente precisa estar num padrão muito específico para você poder fazer de uma maneira bem tranquila. A gente sabe que a cirurgia guiada, ela é muito melhor e muito mais precisa. Ponto. Ciência, tá? Mas os casos que dão ali mesmo na mira, né? No snipe mesmo, tem que estar é pouca na rotina. Então, os concentrados, eles vão entrar
Porque todo o restante, os outros 90%, eles vão estar presentes. Então, Nos 90% tu entras com concentrados. não tem como. Ou numa fase pré-operatória, ou numa fase transoperatória, ou numa fase pós-operatória. Porque a gente também tem complicação. Essa é uma informação muito legal também. As pessoas falam assim, poxa, Marcelo faz tem uma intercorrência implante e não perde Exato. implante. Todo ano eu perco implante. Todo ano eu perco implante. Por motivos que eu mesmo e o paciente, a gente vai por risco, que são as cargas imediatas. Então, vamos por risco na carga? Vamos. Sim. E a gente eventualmente pode perder um implante não. E outros implantes que eu não sei porque eu perdi. Simplesmente estava tudo ok. E você perde esse implante por algum motivo. Esse gancho que é a informação que a gente tem, já tiveste algum caso relacionado à perda do implante pós-Covid? Eu tive 2 pacientes que estavam com implantes perfeitos há mais de 5 anos e pós-Covid chegaram com os implantes na mão, com a prótese na mão. Eu tenho essa situação. Não. E o relato é de que foi pós-Covid. Tipo assim, Marcelo, passou-se 5, 6 anos dos implantes normais com as próteses normais. Passou o Covid e vieram 2 pacientes com as próteses. Não, eu não tive essa. Eu não tive isso aí no consultório. E provavelmente não está relacionado a processos de osseointegração, né? Provavelmente, se existiu esse fator, foi que as pessoas realmente ficaram muito estressadas, muito ansiosas na Covid e desenvolveram hábitos parafuncionais mais importantes que possam ter afetado esse implante de uma maneira onde ele não estava preparado para isso. É uma hipótese, né? Muito lógica e provável. Com cabelo, com unha, sim, né? Então, sim. a questão também de corpo humano. cavidade oral. É. E para mim, eu tive essas 2 surpresas, entendeu? Eu acompanhei todo o tempo dos implantes com as próteses perfeitas. E não deve ser uma coisa que aconteceu de maneira geral. Foi talvez um ponto específico ali seu, até de um paciente, mas muito provavelmente estará relacionado a esse tipo de situação que ele sofreu, né? O que eu percebi no consultório em relação à parte clínica, principalmente pós-Covid, foi assim, muitos pacientes que voltavam para fazer limpeza, avaliação, né, periodicamente, que voltavam com aquela limpeza simples, sabe, tranquila. Voltaram assim com muito tártaro, entendeu? Muito... Aí, o que eu passei a perceber que houve uma preocupação maior em relação ao Covid e tudo, e deu uma despreocupada de outras áreas. A gente orienta, né, chama atenção. Eu não sei se foi caso de periimplantite, alguma coisa nesse sentido, não. O paciente não tinha relato de nada, chegou com um implante e a prótese na mão. Não, os trabalhos ainda vão nos mostrar, que está sendo estudado ainda. Sim. Né? Então, a gente tem que aguardar Mas a questão da ansiedade, o efeito né? Covid em todas as áreas e provavelmente na odontologia também vai ter esse tipo de situação. Mas vamos voltar agora para os agregados. Falaste indicação e limitação. Quais seriam as principais indicações e as principais limitações do uso de concentrados? As indicações, tudo que envolver regeneração tecidual. Então, se eu tenho uma periimplantite ou uma periodontite, eu posso tratar com infiltrações desses concentrados plaquetários e controlar essa doença periodontal. Enxertos de diversos padrões, enxertos grandes, enxertos até de furca. Então, ela tanto para implantodontia, reconstruções maxilares, reconstruções ou fazer a manutenção daquela arquitetura alveolar. Na ATM também. Eu tô tentando ir porque são vários, né? Tentando ir dentro da boca. Extração de terceiro molar, você coloca lá no pós-operatório, tira no alvéolo, você coloca um concentrado plaquetário. Que mais? Mudança de fenótipo gengival, então você consegue melhorar a qualidade, né, e a espessura da gengiva. Que mais? ATM, né? A gente sabe que é fantástico para a gente. Na bioestimulação, na harmonização facial, tem todo um critério, tem todo um cuidado. O pessoal da harmonização sabe, ou deveria saber, né? Eu acho um grande business para eles. Eu dou uma dica lá de manter o paciente todo mês indo fazer lá uma manutenção, porque a gente mostra como é que acontece a fisiologia da pele, que nada mais é do que a fisiologia humana que acontece também na boca. E aí existem ciclos de inflamação e de bioestimulação que acontecem mais ou menos cada 15 dias a 21 dias.
E esse paciente, para ele sempre estar bioestimulado, né, ele pode voltar à clínica e fazer novas aplicações com concentrado plaquetário, que aí sim foi a pergunta que você me falou, com um baixo custo para o paciente. Sim. E ele está sempre sendo bioestimulado. O que é importante falar da harmonização não é que inviabiliza todos os outros produtos dele, que são fantásticos, né? Os fios, tudo isso daí. Mas a associação deles, como a gente faz isso para implantodontia também, né? E para periodontia. Que mais de indicação que eu estou lembrando? Acho que basicamente são as cirurgias, a implantodontia e a ROF. E as limitações? As limitações é tempo. Então, como eu disse para vocês, a maioria dos concentrados plaquetários, eles vão até 14 dias de atividade. E muitas vezes você precisa manter aquela estrutura, né, em formação mais ou menos uns 2, 3 meses. Então, ela não vai servir para esse tipo de procedimento. Ela vai entrar como uma ferramenta inicial, que vai te manter esses 14 dias a todo aquele processo muito ativo, muito acelerado e protegido, que a gente ainda não citou essa qualidade. Então, por ela ter uma grande quantidade de leucócitos, ela dá uma segurança para o profissional de nem precisar, na Europa eles nem fazem isso, nem precisar às vezes dar um antibiótico, porque nós temos uma concentrada de leucócitos que vão ajudar na defesa daquilo lá. Então, ele tem uma limitação de tempo e uma limitação de resistência. Então, essa resistência mecânica que algumas membranas ou barreiras podem nos dar ao longo de 3, 4 meses, 6 meses de biodegradação, elas vão em 14 dias falecer. Então, ela tem uma limitação importante de tempo. Eu tenho uma pergunta da parte clínica, da parte periodontal, inclusive, que eu acredito que para a maioria dos colegas que fazem mais a parte clínica, recém-formado, acadêmico, que eles veem mais isso todo dia, né? Assim, por exemplo, um paciente que está com a raiz do dente aparecendo, periodontite lá, está ali em processo, gengivite. Como é que é feito esse enxerto? Como é que funciona esse procedimento ali em si do agregado? Quando o paciente tem uma exposição radicular, isso, ele está falando que precisa fazer técnica cirúrgica. Isso. É importante dizer, a gente bate muito isso nos nossos cursos, que ele não vai substituir um tecido. Ele vai copiar um tecido. Por isso que ele pode ter, ele é o mesmo concentrado, você faz a mesma punção, a mesma manipulação. Só que você vai usar tanto para o couro cabeludo, ou seja, formar novos folículos ou melhorar os folículos já existentes, como na gengiva. Porque quando você faz o concentrado plaquetário, os fatores de crescimento vão chamar células que elas são indiferenciadas, elas não sabem o que elas vão fazer, elas vão formar alguma coisa. Sim. Se for numa região capilar, vai ser cabelo, se for na gengiva, vai ser gengiva. Elas vão copiar... Elas iniciam sem saber, mas elas identificam na hora lá o que elas vão fazer. O que elas vão fazer. Então, se for feito isso na gengiva, ela vai se tornar gengiva. Mas só que para eu ter essa gengiva, essa formação, esse aumento, eu preciso ter a gengiva. Então, no caso, ela não vai substituir, por exemplo, um tecido conjuntivo. Certo. Então, ela vai entrar associado, você vai fazer infiltrações, porque os fatores de crescimento que tem o concentrado plaquetário, um dos melhores fatores de crescimento, que tem mais quantidade dos fatores, né, de crescimento que a gente tem, é de neoformação vascular, né, e de neoformação tecidular. Então, eles vão formar um tecido, eles vão acelerar a formação de tecido e a vascularização é quase imediata daqueles fatores de crescimento. Para uma cirurgia, é excelente isso daí. Então, nessa região que você tem uma recessão, você vai fazer o seu procedimento de limpeza e raspagem radicular, vai ter que fazer um recobrimento radicular utilizando provavelmente um tecido conjuntivo, um tecido livre, e aí você vai bioativar essa região e esse enxerto. Você vai fazer infiltrações de concentrado plaquetário nessa região e vai envolver como se fosse uma cápsula esse conjuntivo e vai terminar a cirurgia dessa maneira. Isso com tecido mole. Isso, né? Com tecido mole, efetivo, tudo certinho. E com tecido duro? Com tecido duro você vai selecionar o seu biomaterial e você vai usar ele na fase líquida para fazer como a gente chama de stick bone, né? Uhum. Que é um pegajoso. No meu caso já não é mais o stick bone, né? Já é um bone, já ele tem uma estrutura, você consegue até parafusar ele, né? Uhum. Então ele tem uma estrutura bem mais, embora seja resistente, ela é elástica, ela tem uma elasticidade, mas ela vira como se fosse um plásticozinho mesmo, né? Bem mais resistente, então não chega a ser um stick bone. Você consegue agregar todos esses materiais envolvido por esse concentrado
plaquetário que você desenvolveu. Na periodontia hoje, eu queria que tu falasses isso para o público como autoridade. Nós pegamos muitos casos na pério, no implante, de implantes antigos, né? Que houve uma perda óssea e aparece ali uma espira, ou por técnica cirúrgica, ou por trauma mecânico, alguma coisa nesse sentido. Hoje, tu consegues falar pra gente aqui, se tu tens uma casuística no consultório de conseguir recuperar algumas situações de implantes que estão nessa situação, ou tu não tens essa casuística? Não, eu não tenho muito essa caso. Tem casos no consultório, meus, né? E casos de colegas que vão eventualmente aparecer lá. Graças a Deus e felizmente é uma pequena parte Exatamente. dos casos. Mas o que acontece é que a gente vem, que nem você falou, eu venho da década de 90 da implantodontia para cá. Então, características dos implantes antigos, que infelizmente ainda são vendidos, né? Ela existe e a gente não vai resolver nem com periodontia, nem com cirurgia, e muito menos com concentrado plaquetário, que é a perda óssea na cabeça do implante, conhecida como salserização, Sim. que é uma característica daqueles implantes mais antigos da década de 60. Ponto. A gente não tem mais esse problema com os implantes, né, de plataforma do Conimorse, que tem uma tecnologia diferente. Mas se eles são expostos, os concentrados eles só vão ajudar nele na recuperação da saúde periimplantar. Dificilmente você vai conseguir uma regeneração óssea guiada ali, utilizando ou não concentrado plaquetário, que recupere aquela perda óssea que aquele implante sofreu. E eu falo por que isso, e eu só estou replicando informações da ciência, tá? Essa superfície que a gente conseguiu chegar numa superfície muito mais rugosa dos implantes, ela tem um benefício muito grande e um problema muito grande, né? O primeiro problema que você tem é que, como ele é muito rugoso, a gente conseguiu um tratamento de superfície muito interessante para quê? Para as células entrarem mais imbricadas no nosso implante, ele também absorve bactéria. Se ele absorve célula sanguínea, ele absorve também bactéria. Então, a descontaminação dessas superfícies não foi resolvida na implantodontia. E é por isso que a gente está vendo a volta, né? Lógico, de uma maneira muito mais tecnológica, muito melhor, a volta da utilização da zircônia na implantodontia. Porque a zircônia tende a ter uma superfície diferente do titânio, né? Tão eficiente quanto, mas diferente em relação à descontaminação. Ela é menos rugosa e ela tem uma característica muito bacana, que a célula ela tem uma ligação, né? ela se gruda, vamos colocar assim, ela se adere à superfície do implante de zircônia com muito mais facilidade do que o titânio. São materiais de característica diferente, né? Bacana. Então não me vê. Você acha tanto titânio a vida inteira? Não, eu só não quero. Esse que é o problema do dentista, né? Ele é muito mal informado, né? Não vier vender implante de zircônia para eu sair do titânio para ir para a zircônia, utilizando, o implante é estético. Não, meu amigo, ele não é estético, é você que errou. E não é só isso, a gente vai também pensar na saúde do paciente. Tem um paciente que ele tem uma saúde mais problemática, tu podes pensar em utilizar o implante de zircônia ao invés de titânio. Não, então, mas venha me vender a zircônia com as suas qualidades. Sim. Né? Não venha me vender a zircônia por situações que nem, a zircônia é estética. Tá, meu velho, mas só que o implante está dentro do tecido ósseo. Sim. Mas se acontecer uma recessão, se acontecer uma recessão, uma perda óssea, é porque você errou em algum momento. Então me vende a zircônia porque ela é muito mais biocompatível que o titânio, por conta dessa característica da superfície. Me venda e fala assim, não, Marcelo, a gente não tem mais problema de fratura. Né? O que eu quero é que uma empresa chegue para mim e fale assim, Marcelo, olha, usa a zircônia tranquilo, que esse problema de fratura não existe mais na prótese, não existe mais no implante. Aí eu passo automaticamente para a zircônia, eu não tenho essa coisa. E utilizando ou não o concentrado plaquetário é para você resolver. Por exemplo, se você... Complicações, né? Que aconteceu já no consultório, até que uma certa maneira acontece. Decência de sutura. Então acontece uma fenestração ali da sutura do pós-operatório. Cara, a recuperação, você fazendo infiltração de concentrado plaquetário, uma reativação de borda, é um negócio que é... Só vocês vendo as imagens que a gente tem nas aulas, no computador, é muito diferente. A cicatrização do alvéolo, daquela primeira... Fica aberto. Todas as minhas cirurgias, é uma característica de quem utiliza concentrado plaquetário,
eles ficam cicatrizar por segunda intenção, eles ficam Sim. abertos na Uhum. boca. Então não tem o problema. Aí você fala, Marcelo, quantos casos você fez nesses últimos 12 anos que você utiliza concentrado com bastante rotina, que te deram um problema de contaminação por infecção Conta no bacteriana? dedo. 0. Não é contar no dedo, não. 0. 0. 0. Então, tudo bem que eu vim numa, né, eu vim num degrau de evolução, né? Eu tive contato em 2000 com o PRP, não utilizei, era muito complicado. Depois eu utilizei muito a Bonnie Hill, Eu lembro muito. disso. O Munir é um grande amigo meu, que na verdade é o que a gente faz. Ele trabalha, mas ele trabalha com biomaterial. Fantástico, Bonnie Hill, fantástico. E depois os concentrados. Então eu vim também meio que com uma certa experiência, né, nessa evolução dos concentrados aí. Legal, mas olha só, a direção já tá no nosso limite aqui. Cara, o papo tá maravilhoso, falamos bastante de concentrados, mas eu vou puxar agora também pro lado do professor Manzano, né? Professor de pós-graduação, normalmente de especialização, foi muito tempo da BO, hoje creio que esteja na Horários, não é isso? Faz alguns cursos na Não, eu Horários. sou livre, tava falando Estás isso, né, livre. Valdir? Estou livre. Tá, está livre, mas és um grande professor. E aí eu queria entrar nessa parte da docência rapidamente, só para a gente ter um bate-bola, tá? Hoje, essa questão do EAD. O EAD, tu és a favor ou tu és contra? Como eu vou explicar, como eu vou falar para você sem querer ofender as pessoas, as instituições, né? A EAD, eu acho que é um caminho sem volta por uma série de motivos, né? A pandemia mostrou isso também. Não, a pandemia só acelerou um processo que estava ali pronto para ser lançado, encaminhado para isso daí. Eu acho por uma questão de geração, por uma questão de gestão, né, de custos operacionais das universidades, enfim, da odontologia também, a gente vai ter, provavelmente vai se ajustar num sistema híbrido. Aí eu concordo contigo. Aí você fala, é bom, para mim é ruim, para mim é péssimo. Para mim, o aluno ele precisa ter o contato integral com o seu mentor, com seus professores e com seus colegas. Então, eu não vejo na minha cabeça odontologia a meio período. Para mim, odontologia é um curso integral, fiz integral, meus pares fazem integral. É um curso que exige muito do aluno e dos professores. Então, quando ele se torna híbrido, você já começa a transferir responsabilidade. Sim. O aluno fica responsável por assistir às aulas dele. E nem sempre tu sabe se ele está assistindo. Ele liga aqui, sai, tira o vídeo. Não vai acontecer isso. E por um curso como odontologia, como eu falei, que exige, né, bastante do aluno, não vai ter uma formação que a gente considera razoável. Já não está razoável, né? Nós já estamos tendo problemas demais. Já passando para uma outra pergunta, eu não sei se tu estás sabendo, estamos caminhando para fazer a prova de proficiência, né? Então, em novembro de 2022, o Conselho Regional do Paraná, de Odontologia do Paraná, fez um piloto e entregou essa prova, os resultados dessa prova para o CFO. E o CFO, inclusive, judicializou também várias questões, inclusive a do EAD, judicializou o MEC, e essa prova, a partir agora de 2024, ela vai ter em todos os CROs do Brasil. Ela não é uma prova que ela vai ser eliminatória, mas ela é uma prova que ela vai ser balizadora para nós chegarmos e cobrarmos do MEC. Olha, a educação que vocês estão fazendo, ela está assim. E agora? Está batendo tudo lá na porta do conselho, os problemas que a educação que nós temos hoje está acontecendo. Então, essa prova de proficiência, no estilo do balizamento e não da eliminação, ela estará ocorrendo a partir de 2024, pelo sistema Conselho de Odontologia. Creio que tu não sabias disso, é uma novidade para ti. Não, eu sabia que o Conselho Federal ele estava com isso daí em desenvolvimento. Isso. Eu não sabia exatamente datas. E tu és a favor disso? Eu sou extremamente a favor. Eu vou fazer um parêntese aqui para a gente conseguir entender muito isso daí. Sempre que acontece uma divergência ou uma discrepância no mercado, então sempre quando tem mais oferta, mais procura, acontece uma discrepância, mas a tendência é voltar para a normalidade em algum momento. A velha história do mercado regula.
Exatamente, o mercado vai regular, a natureza vai regular, né? Então, a gente vê hoje as coisas que acontecem no planeta, ela vai chegar um momento que ela vai... A gente teve agora Rio Grande, né? Rio Grande do Sul, mostrando que a natureza falou assim, olha, eu vou... Deixa eu só entrar aqui também. Nós fizemos até uma campanha e conseguimos, através de alguns parceiros também, conseguimos kit de higiene dental, quase 2.000 kits que nós estamos enviando semana que vem para o Rio Grande do Sul. Sim, também. Importantíssimo isso pra eles, é pouco, mas é alguma coisa. A gente está envolvido de maneira pessoal em alguns grupos, ajudando os nossos colegas que realmente... Enfim, a gente vê a foto dos consultórios, é um negócio inimaginável. Então, voltando, esse mercado ele vai se regular. Então, todas essas faculdades que têm excesso hoje, todos esses alunos que têm excesso hoje no mercado, eles vão ser eliminados de uma maneira ou de outra. Eles vão ser eliminados por má qualificação, eles vão ser eliminados porque não vai ter... Por desestímulo também. Desestímulo, ele não vai ter como sobreviver na profissão dele. Né? As faculdades também vão acontecer isso, porque não vai ter mais interesse. Ninguém vai fazer mais odontologia, porque, enfim... Então, isso daí vai acontecer uma regulação. Agora, é importante, e para mim seria um sonho, uma utopia, é que essa prova de proficiência na odontologia, em relação aos conselhos, fossem do mesmo nível, com o mesmo peso e a mesma força, o que acontece com os advogados, com a OAB. Meu velho, você está formado em odontologia, beleza, só que você não pode exercer porque você não conseguiu passar numa prova. E eu tenho certeza absoluta que vai ser uma alta taxa de rejeição nos primeiros anos. Para tu teres uma ideia, foi pífio o resultado da prova do Vai do ter CRO do muito, Paraná, muito, tá? muito. Então, isso aí realmente foi uma situação muito ruim. Então, venham com ótimos olhos. Para mim, seria muito interessante. Pena que o Conselho ele não consegue uma força que deveria ter, né, como órgão regulador, instituição reguladora. Ele é regulador do profissional, não do acadêmico, mas ele poderia, né? Então, mas ele poderia ter força para barrar a inscrição do Conselho. Pois é, mas isso é uma coisa que está sendo muito trabalhada. Se a OAB consegue, com a advocacia, deveria conseguir. Mas a OAB só nós não. Está em outro patamar. Só nós não. Todos os conselhos. Todos os conselhos. Então isso está sendo muito discutido e muito trabalhado. Sou totalmente a favor. Mas, gente, olha só. Renato, rapidinho as tuas considerações finais sobre esse OdontoCast. Depois, Marcelo, eu gostaria de 3 situações tuas considerações finais. O que tu enxergas, a tua visão atual do nosso conselho, né? E olhar para aquela câmera e chamar o público, convidar o público para assistir o OdontoCast sobre concentrados plaquetários. Ok? Renato, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, doutor Marcelo. Foi muito rico esse OdontoCast. Tenho certeza a galera que vai acompanhar aí no YouTube aí tirou muitas dúvidas, gerou muita curiosidade, vai pesquisar mais sobre, né? E parabenizar pelo trabalho que você tem feito e por enriquecer essas informações aqui. Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente, quanto profissionais, quanto instituições, ontem eu falava isso lá na Unisa Mais, que a gente está cada dia mais unido em prol de uma valorização da classe. E essa valorização passa, logicamente, pela questão de salários, essas coisas, mas passa pela excelência no atendimento, excelência nos produtos, excelência na informação, e é isso que a gente busca, quanto a esse OdontoCast, trazer pessoas que realmente tenham essa excelência para poder passar para o nosso público. Então, parabéns, doutor, parabéns pela iniciativa também nosso presidente Marcelo Folha, de ter chamado o doutor Marcelo e ter enriquecido tanto o nosso OdontoCast. Mais uma vez, né, para finalizar, eu realmente fiquei muito feliz pelo convite e poder, através do CRO, orientar, né, os nossos colegas ou passar alguma informação que seja pertinente através de uma instituição que nos representa. Então, isso é muito importante isso, porque existe um peso, um valor, uma credibilidade que a gente tenta passar para os nossos colegas, né? Em relação ao ensino, de maneira geral, eu acho que a gente tem que focar muito, e as universidades focarem muito, e não ficar fazendo essas maquiagens que a gente vê. Então, você vê fluxo digital, a gente vê, enfim, disciplinas, ROF,
né, na graduação, sendo que nós temos que formar cirurgiões dentistas clássicos, como sempre foi feito, como eu saí da universidade, sabendo fazer uma quantidade mínima de prótese, uma quantidade mínima de cirurgia e era um clínico. Esquecer a clínica geral para poder fazer a especialidade. Não, porque eu saía para o mercado de trabalho. O meu mercado de trabalho, por exemplo, se fosse hoje, não é fluxo digital. O mercado de trabalho é uma prefeitura em algum lugar que eu tenho que fazer o geral. Então, as pessoas têm que se focar nisso daí. Para os nossos colegas especialistas ou querendo ser especialistas, não foque tanto em tecnologia, não foque tanto em querer comprar equipamentos ou materiais que vão prometer fazer uma coisa a mais, coisa e tal. Foque no conhecimento, no estudo, em curso, em formação realmente de atualização ou de uma especialização. Foque nisso daí, porque o conhecimento ninguém tira de você. Eu sou um imigrante aqui no Pará, estou há 20 anos aqui. Já tomou açaí, já parou, já ficou. E o que me fez eu consolidar minha carreira aqui no Pará não foi nenhum equipamento que eu trouxe, porque eu não trouxe nenhum, eu trouxe uma mala nas costas, né? O que me fez consolidar foi todo o conhecimento que eu tive e adquiri, né, na primeira parte da minha vida acadêmica e profissional, né, em outro estado. Então, isso daí você leva para qualquer lugar, né? O equipamento não, e o equipamento fica obsoleto, né? Então, eu queria realmente agradecer a vocês aí para a gente bater esse papo aqui, né, no podcast. E eu vou para aquela câmera ali agora. Isso. Então você, interessado em odontologia, estudante de odontologia, até mesmo o nosso colega, eu faço um convite para que você siga, né, o Odontocast, que é feito pelo Conselho Regional de Odontologia, que tem muitos assuntos interessantes. Então eu estou vendo aqui já uns convidados que vão fazer novas gravações. Então fica o convite para vocês, seja bem-vindo ao Odontocast. Legal, faltou só uma, que é o que tu estás achando da nossa equipe, do nosso trabalho no Conselho nesses últimos anos, né? Depois de uma intervenção, depois de uma pandemia e duas eleições, assim, complicadíssimas. Você sabe, com você, Folhinha, eu sou um cara mega sincero, você sabe disso, você entendeu? A gente se conhece de vários carnavais, né? E não jogando confete nada, né? Você sabe das minhas diferenças com o Conselho, né? Mas eu sinto uma diferença muito grande dessa turma, vamos colocar, desse time que entrou nesses últimos anos, de todos os outros anos. E eu tenho amigos em todos os outros anos de gestões do Conselho. O Conselho, para a gente, antigamente, pelo menos na minha leitura, na minha visão, era muito afastado do profissional. Ele fazia muito pouca fiscalização e coisas, enfim, grotescas aconteciam, né, debaixo das nossas barbas. E isso mudou. Tá excelente, tá ideal? Talvez a gente nunca consiga chegar nisso daí, né? Então a gente sabe que hoje o ser humano é muito mais complicado e o dentista é um ser humano, né? Então eu nem imagino o dia a dia de vocês lá em relação a isso. Mas a evolução, o contato do CFO com o nosso regional aqui, a gente se sente mais próximo do CFO. Para mim, CFO era uma coisa que tinha em Brasília que eu não tinha nem visto. Sim. Então, essa proximidade do conselho e do contato com os colegas, eu sinto que melhorou de maneira muito positiva, né? Mas sempre temos que ir trabalhando para poder sempre melhorar. Sempre tem uma coisa para fazer, né? O que nós te garantimos é o seguinte, é que tudo que a gente pôde fazer, que estava ao nosso alcance, foi feito e tem muitas novidades vindo ainda, que se Deus quiser, daqui para o final do ano a gente vai divulgar isso. Coisa boa. A parte digital, como esse stream, por exemplo, é um exemplo disso. Mas a gente tem muito a evoluir, porque assim, é muito complicada a gestão do Conselho, entendeu? Principalmente gerir recursos humanos, gerir um Conselho que assim, explodiu na questão de inscritos. Número de inscritos, entendeu? Imagino, né? Só para tu teres uma ideia, nós temos 1.400 inscrições por ano, 1.300 a 1.400, tá? Em 60 anos do Sistema Conselhos, nós temos 13, 14 mil inscritos, porque isso altera todo dia. Com essas inscrições atuais de 1.400, 1.300 ao ano, em 10 anos, nós vamos alcançar o que nós alcançamos em 60 anos. Provavelmente. Isso é muito barra pesada. Gerir esse público é complicado. Eu fico triste pelo profissional que vai entrar no mercado e vai ficar extremamente frustrado. Mas, enfim. Pessoal, eu vou agora passar aqui para o professor Marcelo Manzano, nossa revista Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO, um código de ética
de bolso aqui. Esse aqui sempre tá lá, parece um... O Manual de Práticas Éticas Odontológicas nós fizemos em parceria com a OAB, as principais práticas, né? Marcelo, a tua caneca do Odontocast com patrocínio da Labo Dental do nosso amigo Pedro Pessoa, um grande incentivador, ela é sua de brinde para você lembrar desse momento aí. Muito obrigado. Esse registro que nós estamos tendo. E dizer para todos os colegas que assistam, vão lá, compartilhem, sigam o YouTube do Conselho, o nosso canal, e sigam também nossas redes sociais do Instagram, do Facebook, porque lá tem muitas coisas que são interessantes para todos nós. Ficamos por aqui com mais esse episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, que falamos sobre concentrados plaquetários ou concentrados sanguíneos. Tá? Fica para todos vocês aí usarem isso de uma forma especial que possa aumentar a curva de aprendizagem de vocês todos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado.